Vocês sabiam que em 1982 o Stephen King tentou imaginar como seria o mundo em 2025? Pois é, no livro The Running Man, ele coloca essa projeção em prática, criando uma distopia em que a sociedade é controlada pela TV, que está presente em todos os lugares. Como consequência disso, a vida se transforma em produto e entretenimento. Já teve uma adaptação desse material para o cinema em 1987, com o Arnold Schwarzenegger protagonizando. E agora a gente tem uma nova leitura desse material do Stephen King pelas mãos do diretor Edgar Wright, que é um diretor que eu acho muito habilidoso. O Edgar Wright tem um estilo muito próprio na ação, que eu acho que ele consegue concatenar muito bem um ritmo em cena, envolvendo montagem, diálogos, a trilha sonora. Então isso no cinema dele é muito característico. Fica até a dica aqui para quem não tiver assistido ainda em Ritmo de Fuga, que dá para ver ali em cena tudo isso que eu estou dizendo. Por isso eu fiquei muito curiosa para ver esse novo trabalho do diretor que se chama O Sobrevivente e que entra em cartaz esta semana nos cinemas, justamente por conhecer o trabalho dele e gostar. Mas o que eu vi ali é uma assinatura do Edgar Wright quase que se apagando. A impressão, assistindo ao filme, é que se trata de um filme que poderia ser dirigido por outro diretor sem algum tipo de estilo muito consistente, sabe? Esse tipo de filme que a gente vê, né, em streaming, que, enfim, sai em todo mês, é diferente da ação. Então, infelizmente, ali eu não consegui ver quase nada do Edgar Wright, porque fica parecendo um filme realmente muito genérico. E o próprio material de base do Stephen King, quando se trata do contexto social, que é bastante importante para aquilo que a gente vai ver na ação, ele também fica muito superficial. Como eu já disse, essa história se passa num contexto em que a TV molda identidades, narrativas e comportamentos. E é ali que a gente vai conhecer o Ben Richards, que é o personagem vivido pelo Glenn Powell. O Ben é um homem que tem uma situação financeira bastante delicada, ele tem uma família para cuidar e a filha dele está doente. Aparentemente uma gripe, mas ele não tem dinheiro nem para comprar o básico, um remédio para a criança. E ele vai tentar recuperar o emprego dele que ele perdeu, também não consegue. E diante desse desespero, ele vai se inscrever, vai tentar se inscrever em um dos vários programas que essa sociedade oferece para as pessoas e que são programas que eles vão de fato humilhar ainda mais essas pessoas quando não acabar com a vida delas. E o programa que o Ben vai se encaixar, que é o que paga melhor e também é o mais brutal, é um reality chamado The Running Man. Nele as pessoas precisam sobreviver durante 30 dias a uma caçada constante, em que elas vão ser rastreadas, vigiadas, e é muito difícil que alguém consiga chegar na metade do programa, quem dirá ali no final desse período de 30 dias. Mas o Ben topa porque realmente ele está numa situação de muito desespero. Para falar a verdade, eu acho que o filme já começa esquisito, que tem essa situação do Ben com a filha pequena dele, que ele vai até o lugar onde ele trabalhava e leva a criança para poder mostrar que ela está doente e talvez tentar recuperar o emprego. Mas esse drama, que é o drama da família dele, né, e que eu acho que é uma família que vai dizer também de várias outras famílias e pessoas que estão vivendo uma coisa muito parecida, ele parece muito ilustrativo. Então a gente vê a criança doente, a gente vê que ela precisa de remédio, que os pais não têm como pagar, mas tudo soa muito superficial. O filme tem muito da performance, né? Então as pessoas estão ali o tempo inteiro tentando performar, seja do lado de quem está ali assistindo a TV ou apresentando os programas, ou quem também está do outro lado. Então tem um jogo ali de performances que é muito forte. Só que quando isso vai para o drama, aí fica superficial. Tanto que o próprio Ben vai reconhecer depois que ele levou a filha ali doente para poder, né, assim, tentar comover essa pessoa para a qual ele está tentando recuperar a vaga de trabalho. E aí não tem uma coisa que seja incisiva, sabe? Que de fato
traga algo desse contexto social que a gente consiga sentir mais, assim, tem esse pessimismo que é muito presente, acho que até na própria obra do Stephen King, nesse livro, só que ele é superficial. Ele parece mais montado do que de fato algo que está acontecendo. E até os diálogos isso até é esquisito, assim, os diálogos têm momentos em que os personagens vão falar, né, dessa situação difícil que eles estão vivendo e compartilhar, tentar compartilhar alguma coisa e às vezes fica parecendo uma frase ou outra ali de autoajuda, sabe? Então a gente não consegue sentir o atravessamento desse contexto nos personagens. Eu acho que isso seria interessante de trazer, né, mais para o próprio filme da adaptação. Portanto, falta uma fricção, um conflito e um peso moral até para a gente sentir como essa realidade distópica atravessa cada um desses personagens e aquilo que eles estão vivendo. E aí a gente caminha para um outro ponto que talvez pudesse compensar um pouco essa superficialidade, que é a ação. Que, como eu disse, né, o Edgar Wright dirigindo, eu acho que poderia criar coisas ali mais inventivas e trazer um ritmo mais próprio para a narrativa. Só que o que a gente vê nesses dias que o Ben vai passar nesse programa, nesse reality, são variações de situações muito parecidas. Então, às vezes, tem alguma coisinha ou outra ali que eu acho que é interessante, que lembra o Edgar Wright que a gente conhece, mas na maior parte do tempo é muita explosão, é gente atirando, coisa voando pelos ares, assim, tudo que a gente vê em outros filmes, né? Não precisava desse aqui também para ver isso, sabe? Então, falta essa identidade própria e que eu acho assim que o Edgar Wright poderia, né, ter trazido de uma maneira bem ritmada ali. Só que o ritmo é trocado pela monotonia, porque embora haja ação, eu acho que é uma ação muito monótona. Inclusive tem um momento em que o personagem do Ben, uma cena de perseguição na estrada, em que o personagem do Ben vai se encontrar com uma personagem que entra aleatoriamente no filme, que assim, nossa, assim, a companhia que ela vai fazer para ele realmente acho que ela ainda piora mais as coisas que já não estão boas. Então é isso, o filme ele vai fazendo escolhas conforme avança a narrativa, que eu acho que vai tendendo ali a tirar ainda mais a força daquilo que já não tem muita. E ainda falando sobre essa questão da performance, eu acho que até as figuras de vilania, o de antagonismo, elas também entram nisso, sabe? Acho que elas são tão performáticas que a gente não sente o peso das decisões que elas tomam, do controle que elas tentam submeter as pessoas que estão do outro lado. Então, até nesse quesito, desse lado que seria o lado aí, entre aspas, do mal, daquilo que está extraindo, né, talvez um pouco ali de dignidade que as outras pessoas teriam, ele também fica fraco. Então você fica às vezes mais com preguiça delas do que de fato você sente o peso delas em cena. Tem uma coisa que eu acho interessante, para não ser injusta com o filme, que é uma questão relacionada ao disfarce. Porque já que as pessoas que participam do The Running Man, elas são caçadas e vigiadas, né, rastreadas, o disfarce pode ser uma tentativa de quebrar com isso, né? Ou pelo menos se safar por um tempo disso. E o Ben ele vai seguir por esse caminho do disfarce a princípio. E é interessante, assim, porque até me lembro, né, daquele filme que o Glenn Powell já trabalhou, que se chama Assassino por Acaso, do Richard Linklater, que eu adoro, que ele vai se disfarçar, né? Ele vai ter várias personalidades diferentes, né? Que vão aí até para o caminho do humor. Eu acho que isso poderia caber aqui de alguma maneira, até pela essa vertente do Edgar Wright também, de lidar com o humor e trazer isso para a ação, né, em conjunto com a ação. Mas é uma ideia que ela acontece e depois também ela é abandonada. No fim, a impressão é de que não resta muita coisa,
nem uma densidade temática bem articulada, nem um entusiasmo na ação. E o sobrevivente, a gente fica sem saber a que veio. Bom, tá aí um pouco do que eu posso dizer dessa experiência de assistir o Sobrevivente, que fica como esse filme, né, assim, que eu saí até um pouco triste ali da sessão, porque é um diretor que eu gosto e que eu acho que poderia, né, ter trazido a assinatura dele para esse projeto. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê nos novos vídeos do canal. Um abraço e até a próxima!